E aí, galera, Deus mandou eu cumprir um plantão aqui. Foram dois comentários pela manhã, e aí apareceu para mim uma visão, vamos dizer, assim, fala disso, porque tá na hora. Então eu vim aqui para poder falar com vocês a respeito do livro do profeta Jeremias. Jeremias ali no capítulo 1, ele vai começar falando a respeito do chamamento dele, o ministério dele, e como que foi, de certa forma, pesado para ele no momento. Então é um texto que, pela própria leitura ali, você vai entender. Eu vou clamar pela sua paciência e vou ler esse trecho, principalmente o trecho que fala do momento do chamado. Versículo 4, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A vara de amendoeira é importante aqui nesse contexto, a partir de um segundo momento de aula, eu vou dizer assim, que eu vou passar para vocês, certo? Então, versículo 12: Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Aqui, para mim, agora, nessa leitura, apareceu como se fosse aquela parábola dos talentos, né? O Senhor chama lá cada um daqueles servos que receberam os talentos para poder prestar contas. Então Deus vai chamar cada uma das famílias do reino completo para poder se apresentar em Jerusalém. E ali haverá o juízo a respeito do que está sendo mostrado. Então, se há justiça, se há verdade, se há retidão nas nossas ações, se houve multiplicação dos dons e dos talentos, ora boa, só glorificação. Se há falta, se há penalidade, se há pecado escondido, se há alguma coisa que está obscura na sua vida, no seu proceder, no seu ministério, aí a vara vai pesar um pouco mais. Por quê? Porque nesse contexto aqui está sendo como se fosse a palavra já conduzindo para arrependimento. Os profetas, praticamente todos eles vêm para poder trazer essa mensagem, a mensagem de arrependimento. E a gente vive épocas que já são consideradas épocas escatológicas. Semana passada mesmo a gente viu lá alguma coisa a respeito do regresso, né, para Israel, a região lá da Palestina, o regresso da tribo de Dan, se eu não estou enganado. Ontem eu vi uma imagem de um garotinho na beira da praia lá com o pai, e o garoto fez um desenho meio abstrato, mas que o pai enxergou como se fosse um sinal de Jesus Cristo desenhado ali, e várias outras situações que a gente vê aí no dia a dia. Então, assim, Jesus ele está lutando, né, para que nós entendamos que os sinais dele estão aí. Continuando, e disse-me o Senhor, do norte, versículo 14, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor,
E virão, e cada uma porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o próprio povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, se for pensar aqui em profecia para hoje, esse texto aqui já me encheria de pavor. Mas, assim, faço a missão que Deus me encarrega de cumprir. Se o mapa que eu vou mostrar para vocês, ele indica isso, que a função é essa, a função está feita, inicialmente está feita. E que nós possamos ter discernimento, sabedoria, temor do Senhor, principalmente, para poder começar a tratar aí, né, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, com as pessoas que estão à nossa volta, a respeito daquilo que Deus quer ensinar a respeito da palavra dele e do cumprimento da ordem que ele deu no trato que foi feito lá ainda no contexto de saída do Egito, né, podemos dizer assim. Vocês estão indo para uma terra prometida, vocês estão indo para um lugar onde vocês vão ter o melhor do alimento, o melhor da água, o melhor de tudo que vocês puderem imaginar. Se vocês cumprem isso e louvam, né, como forma de gratidão ao meu nome, é uma aliança eterna. Se não cumprem isso, as penalidades vêm. E através do tempo, né, de leitura bíblica, a gente sabe que em diversos momentos da nação, o povo de Israel, ele se desviou do caminho. E hoje, mais uma vez, a gente percebe essa necessidade de chamar essa atenção. Eu costumo dizer, eu gosto muito de pensar na obra de João Batista, então, e um dos pastores que me orientam na minha caminhada, como um profeta, assim, vamos dizer, à distância, é um pastor chamado João Batista, inclusive. E é muito bom quando eu recebo dele uma oração, porque é uma oração que revitaliza minha coragem, minha vontade de falar da palavra, sabe? Então, assim, e a gente está vivendo a época de sermos os Joões Batistas desse nosso tempo. João Batista bíblico profetizou a vinda de Jesus, e nós, como Joões Batistas desse tempo agora de escatologia, podemos dizer, a gente precisa também falar da vinda de Jesus. Porque a vinda de Jesus no contexto de humildade, simplicidade e tudo mais, como está descrito em Filipenses, a gente agora vai encontrar o Jesus que é o Jesus do Apocalipse. Então não vai ter vida mansa para ninguém. Então, se a recomendação é que nós miremos nos exemplos e nas mensagens que Deus entregou para Jeremias, a hora é essa. Então, agora, cada pastor, cada servo, cada ministro, cada levita, cada pessoa que se vale da palavra para poder fazê-la conhecida, eu entendo que precisa firmar um pouco mais de amor por essa palavra, um pouco mais de verdade por essa palavra, não dá espaço para contaminação, não dê espaço para contaminação de jeito nenhum, porque a palavra é fiel, e aquilo que ele está falando a respeito dos cumprimentos dessas palavras que estão aqui, todos os profetas trataram disso, arrependimento. Esse é o fundamento para que você consiga se garantir aí em termos de ministro do Senhor e conduzir o povo de Deus, né, coletivamente à salvação. E individualmente, né, cada ovelha também tem a sua responsabilidade. Não é só jogar, como eu disse mais cedo no texto lá de Ezequiel 18, a responsabilidade ela é pessoal, ela é individual. Eu não vou poder chegar diante de Jesus e falar assim, meu pastor foi assim, ele fez isso, fez aquilo, e aí eu acabei... Cara, não, a Bíblia está aí à disposição para você ler e estudar e aprender pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento.
Quando fala a respeito de correr atrás de dinheiro, cada um dá o seu jeito. Correr atrás de salvação é uma responsabilidade pessoal também. Então não precisa jogar isso para o outro assumir o problema. Então, quando eu penso aqui nessa palavra, é importante que a gente leia e conheça especificamente. Se eu fosse pastor de uma igreja, vamos dizer, num contexto como esse aqui, eu já ia fazer o que o próprio Jeremias fez, engolir a palavra, comer Bíblia o resto da minha existência, para poder ensinar para o meu povo com verdade e com fidelidade. Porque é duro esse ministério, eu sei disso. Então, que Deus possa abençoar cada um aí. Eu não trago essa palavra aqui como exercício de condenação para ninguém. Eu trago como exercício de condenação para mim mesmo. Eu mesmo preciso vigiar minha vida em todos esses fundamentos aqui. Senão eu mesmo estou aqui apresentando essa descoberta e eu mesmo me vejo ali na frente digno de ser condenado por ela. Então, mais vigilância ainda Deus vai requerer de mim, entende? Então, não vejo como algo diferente do que um outro cristão qualquer devesse fazer, não. Mas que Deus nos abençoe para cumprir o que essa palavra determina, porque as bênçãos para a obediência, elas são excelentes. Então, não sejamos desobedientes em relação àquilo que Deus já tratou conosco e nós já sabemos que devemos fazer a nossa parte. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Um abraço.